Você pode estar passando por uma situação difícil e dizer: não há como Deus usar isso na minha vida. Talvez você esteja enfrentando um divórcio sem esperança à vista, ou talvez tenha perdido seu trabalho. Não sei qual é a sua tempestade, mas acredito que o que você está enfrentando é algo que Deus pode usar para transformar sua vida. Deus está no controle e tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Então, não recue quando ver as nuvens da tempestade se formando. Deus promete nos ajudar em qualquer tempestade que enfrentamos. O Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, não importa o que aconteça, porque conhecemos o Salvador. A água que ameaça nos submergir está sob os pés de Jesus Cristo. Visualize Jesus andando sobre o mar, como se estivesse caminhando sobre um piso de mármore. O que os discípulos temiam? Eles temiam se afogar, temiam a água. Mas Jesus mostrou que estava totalmente triunfante sobre ela. Quero que você visualize Jesus hoje, triunfante sobre a sua tempestade. A Bíblia diz que Deus o exaltou e o colocou acima de todo principado e poder, tanto neste mundo quanto no vindouro. Mesmo que seja difícil compreender no meio da dor e do mistério, Jesus anda em triunfo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na próxima vez que você enfrentar a dor, procure por Jesus. Olhe através da névoa, do vento e da chuva, e encontre o seu Salvador. G. Campbell Morgan disse: Ele está chegando, mesmo que esteja escuro demais para você vê-lo, mas ele está vindo. Ele não pode te deixar perecer. Ele está vindo sobre as ondas que você mais teme. As ondas que ameaçam te quebrar são pavimento para os pés abençoados de Jesus. Você não serve a um Deus que não tem interesse em sua vida. Ele é compassivo, atencioso e preocupado, e quer te ajudar. Quando a vida se torna difícil e você está no meio da tempestade, lembre-se das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus diz: Nunca te deixarei, nem te desampararei. Mesmo em tempos de escuridão, quando não podemos ver Deus, Ele nos vê. Quando a vida chega ao limite, é mais importante que Deus nos veja do que nós o vejamos. Deus te vê naquele casamento, naquela casa, nessas circunstâncias. Seja encorajado. Às vezes, não podemos sentir ou ver a presença de Deus, mas isso não significa que Ele não esteja lá. Ele está presente, não porque o sentimos, mas porque Ele prometeu estar, acalmando as tempestades ou caminhando conosco. Às vezes, Deus acalma as tempestades, e às vezes Ele caminha conosco através delas. Ambos são bons, mas muitas vezes esperamos que Deus acalme a tempestade mais do que caminhe conosco através dela. Quando a tempestade chega, esperamos a libertação imediata, mas o plano de Deus pode ser diferente. Ele pode querer caminhar com você através da tempestade para te ensinar e fortalecer. Se você está no meio de uma tempestade, isso não significa necessariamente que você fez algo errado. O caminho mais sagrado nem sempre é o mais tranquilo. Deus nos leva para tempestades por nomeação divina. No meio dessas tempestades, você pode estar fazendo a vontade de Deus. As tempestades nos ensinam, e em obediência a Cristo, às vezes as encontramos. Planos de Deus e os desafios da vida. Às vezes, nos planos bons de Deus, coisas ruins acontecem. Basta olhar para a Bíblia para ver isso. Deus tinha grandes planos para Davi, mas ele enfrentou um rei louco que queria matá-lo. Deus tinha um bom plano para Isaías e Jeremias, mas coisas ruins aconteceram em suas vidas. Deus tinha um bom plano para Elias, mas uma rainha louca tentou matá-lo. Charles Spurgeon disse que o cristão ganha com suas perdas, adquire saúde por meio de sua doença, ganha amigos através de seus lutos e se torna um conquistador através de suas derrotas. As provações na vida de um cristão são como ondas empurrando seus navios dourados para casa. Cristão, você e eu estamos em uma jornada, indo para casa. Este mundo não é nossa casa. As provações e tribulações que enfrentamos são apenas ondas nos empurrando em direção ao nosso destino final, o céu. A tempestade em sua vida, que você teme, é exatamente o que Deus quer usar para te trazer para a segurança. Isaías capítulo 43, versículo 2, diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão,
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É hora de confiarmos no motorista ao invés de gritarmos do banco de trás. Não importa o que enfrentemos nesta vida, temos esperança porque conhecemos Jesus Cristo e sabemos onde está nosso destino. O papel de Jesus nas tempestades. Quando você acredita em Jesus Cristo e o recebe como Salvador, Ele pode perdoar e purificar você. Ele morreu e ressuscitou com a sua tempestade em mente. Satanás pode sussurrar que você não vai conseguir, mas se você permanecer nas promessas de Deus, saberá que isso não é verdade. Deus tem um futuro e uma esperança para você. O capitão da sua vida, Jesus, é capaz de te levar até a costa segura. Ele pode lidar com seu fardo e sua tempestade. Confie nele e saiba que, independentemente das tempestades, Deus está com você, caminhando ao seu lado e guiando cada passo do caminho. Aplicando as promessas de Deus em nossas vidas. Ao enfrentarmos tempestades, devemos lembrar das promessas de Deus e aplicá-las em nossas vidas diárias. Uma dessas promessas é encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28, onde Paulo escreve: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, mesmo nas tempestades mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Entendendo os propósitos de Deus. Muitas vezes, não entendemos por que Deus permite que passemos por certas tempestades. Pode parecer que estamos sendo castigados ou que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Deus tem um propósito para cada tempestade. Às vezes, Ele usa essas situações para nos moldar e nos preparar para algo maior. Por exemplo, José enfrentou inúmeras tempestades em sua vida. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e preso. No entanto, através de todas essas dificuldades, Deus estava preparando José para uma posição de liderança, onde ele poderia salvar muitas vidas. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A tempestade e o crescimento espiritual. As tempestades também podem ser uma oportunidade para crescimento espiritual. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, somos encorajados a ter grande alegria quando enfrentamos várias provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança. Cada tempestade que enfrentamos pode nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Depender da graça de Deus. Em meio às tempestades, podemos nos sentir fracos e desanimados. No entanto, é nessas horas que a graça de Deus se torna mais evidente. O apóstolo Paulo experimentou isso em sua própria vida. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo conclui: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A tempestade e a comunidade de fé. Outra maneira pela qual Deus nos ajuda a enfrentar tempestades é através da comunidade de fé. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Não estamos sozinhos em nossas tempestades. Podemos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns aos outros. A importância da oração. A oração é uma ferramenta poderosa durante as tempestades. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, somos aconselhados: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ouvir testemunhos de outras pessoas que superaram tempestades pode ser extremamente encorajador. Ver como Deus trabalhou nas vidas de outras pessoas nos lembra que Ele também está trabalhando na nossa. Os testemunhos nos mostram que as tempestades não duram para sempre e que a fidelidade de Deus é constante. Esperança e futuro. Deus nos promete um futuro cheio de esperança. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta promessa nos dá esperança mesmo nas tempestades mais sombrias.
A importância de permanecer firme. Permanecer firme nas promessas de Deus é crucial. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Com essa armadura, podemos enfrentar qualquer tempestade. Enfrentar tempestades na vida não é uma tarefa fácil. No entanto, é nessas tempestades que encontramos a oportunidade de experimentar a presença, o poder e a promessa de Deus de uma maneira mais profunda e significativa. Ao lembrar das promessas de Deus, confiar em sua presença constante e buscar o apoio da comunidade de fé, podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresentar. Deus nos assegura em sua palavra que Ele está sempre conosco, independentemente das circunstâncias. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, lemos: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nas tempestades. Deus é nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente em tempos de necessidade. Durante as tempestades, devemos nos lembrar de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Cada desafio, cada dificuldade, cada tribulação é uma oportunidade para crescermos, nos fortalecermos e nos aproximarmos mais dele. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. As tempestades moldam nosso caráter e nos preparam para o propósito que Deus tem para nós. Além disso, é importante lembrar que Deus usa as tempestades para nos ensinar a confiar mais nele. Muitas vezes, queremos que Deus acalme as tempestades imediatamente, mas Ele pode estar usando essas tempestades para nos ensinar algo valioso. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará nossas veredas. A confiança em Deus durante as tempestades nos leva a uma fé mais profunda e a uma dependência maior dele. Outra lição valiosa que aprendemos nas tempestades é a importância da oração. A oração nos conecta com Deus e nos dá a força e a paz necessárias para enfrentar qualquer situação. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, somos aconselhados a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazer nossas petições conhecidas a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A oração é nossa linha direta com Deus, e através dela, encontramos consolo, orientação e esperança. Além disso, as tempestades nos lembram da importância da comunidade de fé. Não fomos feitos para enfrentar as tempestades sozinhos. Deus nos deu irmãos e irmãs em Cristo para nos apoiar, nos encorajar e nos ajudar a carregar nossos fardos. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, somos incentivados a considerar uns aos outros, a fim de nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas nos encorajando mutuamente, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. A comunidade de fé é uma fonte inestimável de força e apoio nas tempestades da vida. Finalmente, as tempestades nos lembram da esperança e do futuro que temos em Cristo. Independentemente das dificuldades que enfrentamos, sabemos que nosso destino final é estar com Deus eternamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo escreve: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esta esperança eterna nos dá a força para perseverar, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Portanto, ao enfrentarmos as tempestades da vida, lembremo-nos das promessas de Deus, confiemos em sua presença constante, busquemos o apoio da comunidade de fé e mantenhamos nossa esperança firmemente ancorada em Cristo.
Deus está no controle de cada tempestade e nos guia com amor e propósito. Com Ele, podemos enfrentar qualquer tempestade e sair mais fortes, mais fiéis e mais próximos dele.